Heavenly Father, thank you very much for loving us. Pai Celeste, obrigado por nos amares. And thank you that your love is beyond our understanding. Obrigado porque o teu amor é além do nosso entendimento. Why would God allow his own son to die on behalf of people who deserve it? Porque Deus permitiu que o seu filho morresse por pessoas que não merecem. But we are very thankful that even though we don't deserve anything, your son died and paid the debt of our sins. Mas estamos gratos porque além de não merecermos nada, o teu filho morreu para pagar a dívida dos nossos pecados. And we thank you that you have made us become your children. Obrigado porque nos tornaste teus filhos. And you made us to be your temple by sending the Holy Spirit to live among us. E fazes com que sejamos o templo em que o teu Espírito habita em nós. Ajuda-nos a viver uma vida que seja digna daquilo que tens feito por nós. We ask that you will help us to live a life that is worthy of what you have done for us. Heavenly Father, we commit to you in your care those who are sick among us. Senhor, entregamos aqueles que estão doentes entre nós nas tuas mãos. And we commit their physical life and their spiritual life in your care. Entregamos a sua vida física e espiritual ao teu cuidado. We pray for those who will be teaching the Word of God, that you give them the wisdom to teach, guided by the Holy Spirit. E oramos por aqueles que ensinam a tua palavra para que possam ensinar guiados pelo teu Espírito. And we do pray, Lord, that you help us today to glorify your name in this place. E pedimos hoje, Senhor, que glorifiquemos o teu nome neste lugar. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you, Pastor. Now let's praise our Lord, that the battle belongs to the Lord. Vamos cantar A Guerra Pertence a Ti.
nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, vences batalhas, e nada pode impedir o teu poder. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. No fortaleza vai adiante, e nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, vences batalhas, e nada pode impedir o teu poder. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Amen. Praise God. Thank God the battle belongs to Him, because I can't do anything, right? Only His power can do it. Amen. Let's keep singing. Shout to the Lord. Clamai ao Senhor. Hallelujah. Meu Jesus, Salvador, não há ninguém como tu. Todo
Vamos então louvar o Senhor com o hino Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeiremos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos faz, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, é calúnia mordaz, isso pode desprestigiar. Tristeza nem dor, nem intriga maior, poderão o fiel abalar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto o Senhor e com fé zelador, os seus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Continuar louvando o Senhor com o hino A Igreja está firmada em Cristo. A Igreja está firmada em Cristo. A igreja está firmada em Cristo, seu Senhor, que pela de um tempo criou de novo amor, buscou-la como a noiva do céu aqui desceu, comprou-la com seu sangue e a vida assim lhe deu. Eleita pelos povos, mas tem um só Senhor, tem uma fé e origem, Jesus o Salvador. Bendição entre o nome, mas pressa ela tem, e só de um pão partilha, que a graça deu também. Por entre os sofrimentos da guerra divinal, a igreja faz espera, paciente até o final, e na visão gloriosa que a fé conquistará, a igreja vitoriosa em Deus descansará. Mas neste mundo a igreja é o trino Deus, e há muitos outros santos que em paz estão nos céus. Felizes são os salvos que nós também, Senhor, por ti para paz gozemos no eterno lar de amor. Podem se sentar, irmãos, e vou pedir a nossa irmã Natália para vir à frente e então ler a palavra do Senhor.
Vamos todos levantar de pé para a gente poder ler a palavra do Senhor. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Borjas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Olha, os irmãos, então, podem abrir a Bíblia, se se importarem, em Romanos, capítulo 16. Em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Eu, por acaso, enganei-me. Minha esposa corrigiu-me e eu esqueci de dizer à igreja que a passagem para ler era Romanos, capítulo 16. Mas como eu vou falar também em Mateus, também está ok. Romanos, capítulo 16. E versículos 16 a 18. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. E rogo aos irmãos que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviados deles. Os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Que Deus abençoe. Ora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele neste capítulo, saudou 26 crentes, dizendo os números deles. E onde reparar que ele dá graças a Deus pelo aquilo que eles fizeram pela sua própria vida, como hoje dá, na obra do Senhor. E ele dá graças a Deus pela obra que eles fizeram e ainda estão fazendo para Deus, fielmente. Mas vamos reparar que em vários crentes que ele menciona em nome, há outras pessoas que estão associadas com esses crentes. Isto quer dizer que a Igreja de Roma, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, tinha aproximadamente entre 50 a 100 pessoas já lá. Mais ou menos. Deus formou aquela igreja, trazendo crentes de vários lugares. Uns deles foram convertidos através do apóstolo Paulo e outros por outras pessoas. Era Deus que estava convertendo eles. E eles juntaram-se ali e formaram aquela igreja. Mais tarde, o apóstolo Paulo foi a Roma e teve 2 anos lá, mas prisioneiro, pregando a palavra do Senhor. Mas quem fundou aquela igreja, como falámos no domingo passado, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é que fundou aquela igreja. Mas agora reparem que o apóstolo Paulo está dando as suas últimas saudações à igreja e conselhos. E um dos conselhos que ele deu àquela igreja, que é para nós também hoje. Reparem bem o conselho que ele deu no versículo 17. Rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviados deles. Entraram naquela igreja pessoas que estavam ensinando doutrinas que eram falsas. O diabo, sabendo que Deus está trabalhando num lugar, sempre introduz a falsidade. E hoje nós vamos examinar que não somente a Igreja de Roma estava sendo com problemas com pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas, mas a Igreja de Corinto tinha problemas de pessoas que estavam ensinando coisas falsas. As igrejas da Galácia estavam com pessoas que entraram nas igrejas e estavam ensinando coisas falsas. O apóstolo Pedro fala disso. E o apóstolo João fala também. Para termos cuidado. E o próprio Senhor Jesus também nos avisou. Para termos cuidado.
Cuidado com as falsas doutrinas. Reparem que aqui que ele diz que podemos cuidar, estão pregando contra a doutrina que aprendestes. Contra a doutrina que aprendestes. Ora, meus irmãos, há dois domingos nós falámos de uma doutrina muito importante acerca de quem é Jesus Cristo. Jesus fez a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Uns disseram bem, uns pensam que tu és o profeta Jeremias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos, outros dizem que tu és um dos profetas que vem. E vai Jesus e disse: e vocês quem dizem quem eu sou? E o apóstolo Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus revelou a ti quem eu sou. Ora, uma das doutrinas que o diabo levanta contra a Igreja é doutrinas que põem Cristo em baixo. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Os irmãos sabem que nos nossos dias temos cerca de quase 1 bilhão de pessoas dizendo que Cristo é um profeta. Não é o Filho de Deus, um profeta. Se você falar com outra religião, dizem que Cristo é o anjo Miguel, criado por Deus. E falam em nome de Jesus. Mas o Jesus que eles falam é diferente do Jesus que está na Bíblia. E depois temos a religião dos judeus, que ainda hoje dizem que Jesus foi um homem bom, mas ele não era o Filho de Deus. Está a ver? Um homem bom, com bons ensinamentos, mas não era o Filho de Deus. E então aqui o apóstolo Paulo, que é judeu, está a ver? Está avisando os cristãos em Roma que têm lá judeus e gentios para ter cuidado com aqueles que falam contra a doutrina que aprendestes. E qual foi a doutrina que Paulo ensinou? Quem era Jesus Cristo afinal? É o Deus que visitou a terra. É o Filho de Deus. Se for logo ao primeiro capítulo, ele fala acerca de quem é Jesus. A sua ressurreição prova que ele é realmente o Filho de Deus que estava prometido no Velho Testamento, que vinha à Terra. Ele é essa pessoa. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Deus na Terra. Seu nome é Emmanuel, que significa Deus conosco. Este é Jesus. Emmanuel. Deus conosco. Ainda hoje ele é Deus conosco. Se for o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está a ver? Deus. Não é um Deus pequenino, é um Deus muito grande. Está lá escrito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. É Deus que tomou forma de um homem. O Filho de Deus tomou forma de um homem. E habitou na terra. Se você for a João capítulo 1, versículo 1 a 3, diz lá que ele que estava no princípio com Deus criou todas as coisas. Está a ver? Criou tudo. Jesus tem todo o poder, irmãos. É bom saber estas doutrinas. Não está bem firmes nelas. Quem é Jesus Cristo? João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, irmãos, que Deus prometeu que havia vir à terra. Que pagou a dívida total do pecado do mundo inteiro. Jesus é a porta que nos leva ao céu. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é a luz do mundo, do qual dá a luz ao nosso coração.
Jesus é o sumo sacerdote que está sentado aonde? À direita do Pai, intercedendo em nosso lugar. Isto é quem é Jesus. Mas o diabo introduz nas igrejas pessoas a ensinar coisas diferentes daquilo que a Bíblia ensina. Mas há uma doutrina que o apóstolo Paulo apresenta no livro de Romanos e nas outras cartas que o diabo odeia. E tenta trazer pessoas para ensinar coisas falsas. Para perverter esta doutrina tão importante. E que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho de quê? Do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê, primeiro do judeu e do gentil. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O diabo odeia esta doutrina. Que fala como é que as pessoas podem ser salvas. E o apóstolo Paulo apresenta nesta carta, claramente, o caminho da salvação. Não vou ler tudo outra vez, porque os irmãos já examinaram comigo. Mas só aquela passagem em Romanos 5, 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação de graça. Está a ver? Um presente que Deus dá a nós, porque Jesus, o Filho de Deus, pagou por esse presente com a sua própria vida. Ora, o inimigo induziu na igreja de Roma e induziu pessoas falsas na igreja da Galácia. Vamos agora ler o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 7. E que mostra como é que o inimigo se introduziu usando pessoas dentro da própria igreja, para trazer confusão, dissensões e maus entendimentos. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até 9. Reparem bem, maravilha de que tão depressa passasse daquele que chamou à graça de Cristo para o outro evangelho. Aqui está o problema. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para estabelecer igrejas na região da Galácia. Ele pregou o evangelho que nós somos salvos não pelas nossas boas obras, mas pela fé que nós pomos em Cristo Jesus como nosso Salvador. E mais tarde, depois de ele ir para os lugares, o inimigo levantou ali pessoas que entraram nestas igrejas e começaram a ensinar que a salvação não era somente pela fé em Cristo, para a pessoa ser salva, era fé em Cristo mais o ritual da circuncisão e mais guardar a lei. Portanto, Cristo não era suficiente para a salvação. Isso é que o inimigo nunca nega Cristo completamente. É interessante. Mas ele mete mentira com verdade. Mistura as coisas. E a pessoa que não conhece a Bíblia, irmãos, que não conhece bem a Bíblia, é levada para estes maus entendimentos. É confundida. E o apóstolo Paulo, vendo o perigo que aquela igreja estava passando, escreveu esta carta a propósito, para avisá-los acerca do falso evangelho que estavam ouvindo dessas pessoas. Então reparem que ele diz no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que os inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema significa seja amaldiçoado. Se alguém ensinar outro evangelho além daquilo que eu preguei a vós, guiado por Deus, seja amaldiçoado. Versículo 9. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, vejam que o perigo que existe quando alguém começa a ensinar doutrinas que não são a verdade. Usam o nome de Jesus, usam a Bíblia, tiram versículos fora do seu contexto e começam a ensinar as pessoas que a salvação em Cristo não é suficiente para a salvação. Eu dou graças a Deus que
Deus me ajudou a estudar a palavra do Senhor. E me tem dado a discernimento para reparar quando uma pessoa está ensinando uma coisa falsa. Os irmãos sabem que o inimigo levanta pessoas carismáticas para enganar as pessoas. Não é qualquer pessoa, não, é logo uma pessoa carismática e bonita. As pessoas ficam encantadas. E são levadas, enganadas, sem saber que estão sendo enganadas. E os próprios crentes das igrejas estavam ouvindo estas pessoas e estavam sendo levados por uma falsa doutrina, um caminho que levava à perdição, não é para a salvação. Reparem que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2 e versículo 16. Já falámos disso, que o apóstolo Paulo teve que repreender o próprio Pedro. Repreendeu Pedro, que estava sendo um hipócrita da maneira como estava atuando, contra a doutrina do Evangelho. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque quando pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Reparem, nenhuma pessoa vai ser salva através da lei. É pela fé em Cristo é que nós somos salvos. Não é fé em Cristo mais a circuncisão ou mais as obras da lei. É fé no sacrifício que Jesus fez por nós, é assim que a pessoa é salva. Mas o inimigo estava introduzindo, está bem, Cristo morreu na cruz, mas não é suficiente. Aí está a palavra, não é suficiente. Todos nós sabemos que um cristão deve viver a vida cristã, guiada pelo Espírito Santo. E deve produzir os frutos do Espírito Santo. Todos nós sabemos disso. E o apóstolo Paulo não está contra o cristão viver a vida cristã. Mas está contra a ideia da pessoa pensar que as obras que faz contribuem para a sua salvação. Aí é que está o problema. E é aí que o inimigo engana as pessoas. Torce o que está na Bíblia. Reparem o que ele escreveu em Gálatas capítulo 2 e versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus. Por se a justiça, e a palavra justiça significa salvação. Se a salvação provém da lei, segue-se que Cristo morreu o quê? Em vão, de balde. Se realmente a salvação é através da circuncisão, se realmente a salvação é através de guardarmos a lei, então porquê é que Cristo veio aqui à terra? A fazer o quê, afinal? Ora, meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo queria antes de ser cristão? Como é que ele era salvo, afinal? O que é que ele pensava que tinha que fazer para ser salvo antes de ele conhecer Cristo? Digo mais, não é? Eu não consigo ouvir. Cumprir a lei. Ele pensava que era salvo pela lei. E o homem estava tão seguro nesta ideia que era salvo pelas obras da lei, que ele odiava Cristo, odiava a igreja, perseguiu a igreja. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. E só quando Cristo lhe apareceu é que o homem compreendeu que ele andava completamente errado. E ele compreendeu que ele andava realmente desviado de Deus e desviado da salvação. E então a sua vida mudou completamente naquele dia, quando Cristo lhe apareceu. Ora, reparem que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos aqui em Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne.
Aqui está o apóstolo Paulo a perguntar, afinal, como é que vocês recebeste o Espírito Santo? É através das obras da lei ou pela fé em Cristo Jesus? E agora reparem o que ele escreveu em Gálatas capítulo 3 e versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante dele, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem fizer estas coisas, por eles viverão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por está escrito, maldito daquele que for pendurado no madeiro. Portanto, aqui vemos o apóstolo Paulo ensinando que se você pensa que vai ser salvo pela lei, você está debaixo da maldição da lei. Meus irmãos, Deus nunca deu os 10 mandamentos para nos salvar. Deus deu os mandamentos para mostrar a santidade de Deus e para mostrar que nós não conseguimos guardar totalmente a lei de Deus. E a lei, em vez de salvar, condena-nos. No momento em que a gente desobedece à lei diz assim, estás culpado. Estás culpado. Portanto, o apóstolo Paulo aqui apresenta que Cristo nos resgatou, nos salvou da maldição da lei. A lei nos condena, Cristo nos salvou dessa maldição. Portanto, aqui vemos o apóstolo Paulo avisando os crentes. Vamos a Gálatas capítulo 5 e versículo 3, e versículo 1 a 3. Estai, pois, firmes na liberdade como Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar. Está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Queridos irmãos, aqui é o apóstolo Paulo, sentindo dor no coração. Aqueles crentes estavam sendo levados por falsas doutrinas. Ele está avisando, se vocês aceitarem essa mentira, que a salvação é uma mistura de fé em Cristo mais a circuncisão, vocês estão separados completamente de Cristo. Deus não aceita isso. Ou é Cristo 100% ou não há salvação. Mas as pessoas, a maioria não compreende isso, irmãos. A maioria não compreende isso. A maioria prefere, pensando que conseguem merecer a salvação. E conseguem trabalhar para a salvação. Eu nunca me esqueço uma vez de ir a uma reunião de uma igreja, de uma religião. Não era igreja. E qual foi o meu espanto que a pessoa estava à frente, isto é um funeral, e estava dizendo, esta pessoa ganhou a sua salvação. Veja o trabalho que ela fez para Deus. E começou a contar-nos aquilo que ela fazia e não fazia. Eu estava ali, examinando aqui, vejam lá, um homem usando a Bíblia, processando a Bíblia. Isso é uma coisa que é falsa às pessoas. E todos ali estavam dizendo assim, é verdade, pois claro, é verdade. Enganados. O cego a falar aos cegos. O cego não compreendia que estava ensinando uma coisa que era mentira. E os estavam ouvindo não compreendia que eu estava falando uma mentira. Eu olhei para a minha esposa e disse, vejam lá, que está aqui com o cego. Num funeral. Um homem, em vez de ensinar a verdade, está a ensinar a mentira. Está claro, estava lá, não podia estar ali a fazer conflitos para ninguém, ouvi aquilo e fui-me embora. Nós devemos respeitar, embora sejam erros, mas temos que respeitar as coisas.
Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, e ver outros falsos profetas. 1 Coríntios, capítulo 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Na própria igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo, com o auxílio de Deus, fundou, entraram pessoas naquela igreja, começaram a ensinar as pessoas que Deus não havia de ressuscitar ninguém dos mortos. Ora, meus irmãos, se Deus não vai ressuscitar os mortos, o que é que nós estamos aqui a fazer afinal? Nada. Mais vale ir para casa. Nem vale a pena vir aqui. E Paulo, vendo isto, teve que escrever um capítulo enorme para mostrar aos crentes Cristo ressuscitou dos mortos. Temos muitas testemunhas que o viram vivo depois de ter ressuscitado. E ele escreve dizendo que, devido ao facto que Cristo ressuscitou dos mortos, ele prometeu que aqueles que têm fé nele vão ter que a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E então está aqui o apóstolo Paulo avisando os crentes: tenham cuidado com essas pessoas. São falsas pessoas. Está a ver, na própria igreja, o inimigo levanta pessoas para ensinar mentiras. Na própria igreja. Então reparem o que ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo-vos para vergonha vossa. Essas pessoas não conhecem a Deus. Então ensinam coisas falsas. Tenham cuidado com eles. E não vos associeis com eles, porque estão realmente criando problemas para as pessoas dentro da igreja. Vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E agora reparem que ele escreveu no versículo 10 a 14, no mesmo capítulo. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da carne. Porquê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais está conforme as suas obras. O diabo levanta pessoas que parecem anjos. Falam tão bem. Quando falam, tem uma carisma. As pessoas ficam alegres. Olha, seguir a história que ele contou. E são levadas para histórias. Não pela palavra de Deus. Para histórias. É o que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. O inimigo tem levantado falsos ministros com carisma. E milhões de pessoas estão sendo enganadas nos nossos dias. Milhões de pessoas. Vamos ler 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 4. E versículos 1 a 5.
2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Um aviso que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo para avisar as pessoas e para pregar a palavra de Deus sempre, porque depois, quando ele for-se embora, o inimigo vai levantar pessoas que vão enganar as pessoas. Mas vamos ver o que o apóstolo Pedro diz. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2 e versículos 1 a 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Na própria igreja, onde os apóstolos estavam pregando, irmãos, o inimigo levantou falsos profetas. Dentro da própria igreja. E aqui está o apóstolo Pedro avisando-nos: ter cuidado com esses falsos profetas. O apóstolo João disse a mesma coisa na sua carta da 1 João. Para ter cuidado dos falsos profetas que estavam ensinando doutrinas falsas acerca de Cristo. Mas vamos às palavras que Jesus avisou. Vamos a Mateus agora. Vamos a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vestidos como ovelhas. Ora, qual é o vestido de ovelha que o falso profeta usa, afinal? Ele usa a Bíblia, irmãos. Ele usa a própria Bíblia. Ele fala em nome de Jesus. E ele faz milagres, irmãos. Milagres. Reparem bem o que lemos aqui em Mateus capítulo 7 e versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? Aqui está o vestido de ovelha. E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando uma mulher, e vou dizer o nome da mulher, vai à televisão, toda pintada, e começa a pregar às pessoas: quem tem fé em Jesus, Deus vai ajudá-la completamente e não vai haver mais problemas. Ninguém vai ficar doente se tem fé em Jesus. Os problemas de vida desaparecem quando você tem fé em Jesus. Você vai ter um bom trabalho, tudo corre bem para si. Quem é que não gosta de ouvir essa conversa? Milhões ficam contentes com, vejam lá que bonita mensagem. Mas aquela mulher, irmã, vestida de ovelha, está a falar mentira. Está misturando verdade com mentira. É verdade que realmente Jesus tem o poder para nos curar. É verdade.
Mas nem sempre Deus cura como a gente quer. Nem sempre. Temos visto milagres aqui na nossa igreja, irmãos. Temos um irmão que pode contar a vocês como Deus o curou do câncer. Temos outro irmão que já morreu, que foi o Ferreira. A gente pensava que ele ia morrer. A gente orámos tanto por ele. Eu fui de férias e disse à minha esposa, quando a gente voltarmos, que ele não, já não vai viver. Eu vou fazer o funeral. Sabe que eu voltei para aqui e qual foi o meu espanto? Olhei para ele e reparei que ele estava a ficar melhor. E qual foi o meu espanto? Daqui umas semanas depois, todos nós ficamos admirados. O homem já podia andar. Ele nem conseguia andar. Perdeu a força toda. E viveu mais 15 anos. Sim, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre na minha vida, irmãos. E estou aqui por causa disso. Se não fosse Deus, eu já tinha morrido. Mas eu sei perfeitamente que nem sempre as coisas correm como eu gostava que corressem. Nem sempre. E essas conversas que a gente ouve por televisão são mentiras, irmãos. O próprio Jesus disse, no mundo tens que tribulações. O próprio Jesus avisou, muitos de vocês vão morrer por causa da fé que tens em mim. E vão sofrer. Ele avisou. Dessa ideia que tudo corre bem, é mentiras. Se alguém quer vir para mim, negue-se o quê? A si mesmo, tome o quê? A sua cruz e siga. Ora, levar uma cruz, irmãos, não é assim tudo. Não há coisas. E todos nós temos a nossa cruz a levar, irmãos. E às vezes a cruz é bem pesada. E não é fácil. Nossa irmã que perdeu o seu marido ontem, ela levou uma cruz bem pesada na sua vida, irmãos. Eu visitava, telefonava a ela e via a cruz que eu estava levando. Bem pesada. Mas a força que ela tinha era extraordinária. A confiança que ela tinha em Deus. Então ela dizia, Pastor Eduardo, Deus está comigo. Deus me auxilia. Deus ajuda. E Deus ajudou. E vai ajudar agora também. E ainda ontem que fui para ela, ela disse, Pastor Eduardo, Deus está comigo. O meu marido está com Cristo, mas Deus está comigo. Irmãos, vamos ter a fé de Job, não a fé da mulher de Job. A mulher de Job, vendo o marido doente daquela maneira, virou-se para ele e disse, ainda continuas a confiar em Deus? Oh, homem, amaldiçoa a Deus e morre. E Job virou-se para ela, tu és uma louca. Então a gente só tem fé quando as coisas correm bem e não quando as coisas correm mal. Louvado seja o quê? O nome do Senhor. Tenham cuidado, irmãos, com esses falsos profetas vestidos de ovelhas. Eles não estão ensinando a Bíblia, nem a palavra de Deus. Estão torcendo a Bíblia. Reparem em Mateus capítulo 24 e o versículo 24. Mateus 24 e versículo 24. As palavras de Jesus. Bem, começando até Mateus capítulo 24 e versículo 4 e 5. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo sou o Cristo e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Agora vamos mais adiante, Mateus 24 e versículo 24.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. E quando era um crente, um jovem, eu não vi o que estou vendo agora. Mas eu olho para o que está acontecendo nos nossos dias, os falsos profetas, e vejo que são falsos profetas mesmo, vestidos de ovelhas. E as palavras de Jesus estão sendo cumpridas nos nossos dias. E ele está avisando, tenha cuidado com os falsos profetas que fazem milagres. Eu não sou contra que Deus faça milagres. Não sou contra isso. Eu acredito que Deus faz milagres. Mas quando vejo um homem ensinar uma coisa que é contrária à Bíblia, eu vejo que aquele homem não é de Deus. Não é de Deus. Os irmãos sabem que Moisés, quando meteu a vara no chão, tornou-se em quê? Uma cobra. E também diz lá que os magos puseram as varas e tornou-se em quê? Em cobras também. Moisés fez aquilo pelo poder do Espírito de Deus. É que os magos fizeram aquilo através do próprio diabo. Para enganar as pessoas. Mas a vara que Moisés meteu no chão, tornou-se em cobra, comeu as outras também. Para mostrar. Sabe que a Bíblia diz que Deus disse a Moisés, põe a vara na água, e tornou-se em quê? Em sangue. E sabe que os magos fizeram a mesma coisa? Irmãos, o inimigo usa o poder para enganar as pessoas. E as pessoas veem milagres e pensam, isto é de Deus. Mas não é de Deus. É para enganar as pessoas. Portanto, meu querido irmãos, vamos estar firmes naquilo que Deus nos ensina. Qual é a maneira como nós devemos viver sabendo que realmente há falsos profetas? Como é que podemos falar com uma pessoa que é apanhada a falar coisas que a gente vê que está falsa? Vamos a Mateus capítulo 18. Não é? Mateus capítulo 18 e versículo 15. Vejam da maneira como Deus quer que a gente faça quando alguém entra na nossa igreja ou noutra igreja e começa a ensinar coisas que Deus não aprova. Ou faz coisas que Deus não aprova. Como é que a gente deve enfrentar a pessoa? Mateus capítulo 18 e versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. A primeira coisa que nós fazemos é tomar a pessoa privadamente e falar com ela e apresentar através da Bíblia. Para meu irmão, a Bíblia ensina assim e assim, e da maneira como estás atuando, ou pregando, ou ensinando, está contrária à Bíblia. Privadamente primeiro. É isso que eu tenho feito muitas vezes, irmãos. Eu falo com a pessoa privadamente, não publicamente. Esperando que a pessoa compreenda o erro. E se arrependa. Se a pessoa ouvir-me e não está pronta a arrepender-se, o que é que Deus quer que eu faça depois? Vamos ver. Reparem logo a seguir, nos 16. Mas se não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Portanto, se a pessoa não aceita o que nós estamos a falar, então a gente apresenta testemunhas, pessoas maturas, cristãs, a ver se a pessoa compreende que não é só um que está a dizer que ele está errado, mas os outros também dizem que ele está errado. Que a Bíblia não ensina essas coisas. E já tenho feito isso aqui nesta igreja.
Algumas vezes tive que levar certas pessoas aos diáconos da igreja e apresentar. Esta pessoa está vivendo desta maneira e não pode viver desta maneira aqui. Antes de falar à igreja. E se a pessoa realmente não concordar que anda completamente errado desta maneira como está atuando, o que é que Deus quer que a gente faça? Reparem no versículo 17. E se não as escutar, diz-o a quem? À igreja. E se também não escutar a igreja, considera como o quê? Um gentil e publicano. Ele não aceita ninguém. Não aceita a palavra de Deus na própria igreja. E a igreja tem que pôr essa pessoa de parte. E diz algo, tu não fazes parte da nossa igreja. Tu não tens a nossa fé. Eu não compreendes que nos errado. Podemos fazer com amor, com gentileza, mas quando realmente a pessoa está ensinando uma doutrina falsa, bem falsa, nós temos que atuar para bem da igreja. Para bem da igreja. Devemos fazer isso. Tem que haver disciplina dentro da igreja. Mas para nós, pessoalmente, irmãos, quando o diabo nos tenta, o que é que Deus quer que a gente faça? Vamos a Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. E versículo 41. E reparem que Jesus disse estas palavras quando ele estava sendo tentado. Ele estava sendo tentado. E vejam o conselho que Jesus disse aos apóstolos. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em quê? Em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ora, vai haver momentos na nossa vida em que o diabo nos vai tentar, irmãos. E nós temos que compreender que nós somos fracos e precisamos do auxílio de Deus. E Jesus estava sendo tentado pelo inimigo para não ir à cruz. E tal foi a tentação, e tal foi a oração tão forte que ele fez, que a Bíblia diz em Lucas que o suor dele começou a cair e gotas de sangue começaram a cair. Tal era a tentação e tal era a oração. E Jesus venceu a tentação através de quê? Da oração. Quando o inimigo nos tenta, irmãos, nós devemos enfrentar a tentação com oração. Porque nós somos fracos. Falo por mim próprio, já não falo para os outros. Mas há outra coisa que Deus quer que a gente faça, irmãos. Deus quer que a gente use a palavra de Deus e medite na palavra de Deus. Para quando o inimigo nos tenta, a gente saiba o que a Bíblia está ensinando. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão ou a mulher que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E não é só meditar, irmãos, é ser obediente àquilo que estava escrito. Porque estar só a ler e não ser obediente também não vale nada. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, lembram-se? Foi no deserto que estava sendo tentado. E o diabo olhou para que Jesus estava cheio de fome e disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma aquelas pedras em pães e mostra que tu és o Filho de Deus. Ora, meus irmãos, Jesus sabia perfeitamente quem ele era e o próprio diabo sabia quem era Jesus. E vai Jesus e diz assim: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. O próprio Jesus usou a Bíblia, irmãos, para defender-se contra o ataque do inimigo. Está escrito. Se você for a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, lá está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou outra vez e Jesus disse: está lá escrito. O diabo tentou outra terceira vez e Jesus disse: está lá escrito. E o diabo foi-se embora. Quando o diabo nos tenta, irmãos,
nós devemos usar a Bíblia e dizer, está lá escrito, que é assim que Deus quer que eu faça. Está lá escrito. E ponha bem firme no que lá está escrito. Nem vire nem para a direita, nem para a esquerda. Porque o diabo quer que a gente vire para a direita e para a esquerda. E faça compromissos com a palavra de Deus. Mas nós defendemos dizendo, está escrito. Ora, meus irmãos, é a mensagem que Deus pôs no meu coração hoje para vós. E que Deus vos ajude, cada um de nós, para não sermos enganados por falsas doutrinas. Vamos pôr de pé e vamos então terminar o domingo. Vamos pedir ao Ministro para terminar a oração. Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito aqui esta manhã, Senhor, pelo culto, pelos ensinos, ó Pai, pela palavra que acabamos de ouvir, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, que ela fique bem, bem nos nossos corações, nas nossas mentes, ó Pai, para que a gente possa proclamá-la, Senhor, do jeito que ela verdadeiramente é, Senhor. Livra-nos, ó Pai, dos falsos mestres, dos falsos professores, ó Pai. Dá-nos o discernimento, Senhor, para que a gente possa, ó Pai, ver e tomar as devidas medidas, Senhor. Obrigada porque Tu nos dás esses dons, ó Pai, que há pessoas mesmo entre nós que podem ver tudo isso, Senhor, e atuar do jeito que tem que ser, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que esteve aqui esta manhã, Senhor, pelas famílias agregadas a cada um que esteve aqui, Pai, participando do culto, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu tens cuidado da tua igreja, esta igreja local aqui, Senhor, por muitos anos e continua, Pai, trazendo pessoas, ó Pai, com a vontade e o desejo de aprenderem mais e mais de Ti, Senhor. Obrigada pela palavra que é pregada domingo após domingo aqui, Senhor, vindo direita da Bíblia, Senhor, e é isso que a gente pede, Senhor. Continua fazendo isso aqui nesta igreja. Somos uma igreja pequena, mas nós somos pela palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por isso, Pai. Obrigada pelos doentes, Senhor, como já foi falado, Senhor. Estende a Tua mão sobre cada um, Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor.
fisicamente e espiritualmente, Senhor, Tu podes cuidar disso tudo, Pai. O que é impossível para nós é possível para Ti, Senhor. Continua abençoando o pastor, a sua família, aqui neste lugar, Senhor, para que ele continue ensinando-nos a Tua palavra, Senhor. E é no nome de Teu Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Amém.